Um garoto chamado Miyamura é um cara fracassado e sem amigos, que sempre fica quieto como se fosse um NPC, até que de alguma forma, ele faz amizade com a garota mais popular da escola inteira. Tudo começa quando o professor Yasuda diz aos seus alunos para aproveitarem ao máximo as férias de verão, já que eles vão estar estudando provas da faculdade no ano que vem. Ele recomenda a todos irem à praia, e diz que também vai aproveitar as férias depois, mas o aluno chamado Toro, de forma ousada, diz que ninguém vai gostar de ir à praia com o professor, porque ele é muito chato. Quando a aula termina, Yuki diz que Yasuda seria muito mais bonito se ele parasse de falar tanto, e Hori conta que pelo menos ele é um bom professor. Ela então revela que encontrou ele no corredor, e ele cumprimentou ela parecendo até um esquisitão. Yuki revela que um cara de outra escola está querendo o contato dela, mas Hori diz que não, porque se ele não tem coragem de perguntar sozinho, nunca teria chance de chegar perto dela. Toro então recomenda que eles vão até um karaokê, mas Hori diz para eles irem sem ela. Nesse momento, um cara chamado Miyamura passa e entrega o telefone que ela tinha deixado cair. E depois que ele sai, o grupo conta que ele é sempre tão quieto, e imagina que ele deve ser um desses caras esquisitões psicopatas. Elas então perguntam a Toro se ele conhece alguma coisa sobre Miyamura, mas ele é tão ignorante até respondendo uma pergunta simples. Nesse momento, a garota Hori olha para seu celular e corre para casa, fazendo eles se perguntarem se ela recebeu uma ligação de seu namorado secreto. Ao chegar em casa, ela liga o aspirador de pó e começa a limpar. Em seguida, ela busca seu irmãozinho mais novo, chamado Sota, na escola. E a caminho de casa, ela encontra garotas da sua idade planejando coisas divertidas para o verão, enquanto ela apenas fica ocupada cuidando da casa. E depois, enquanto ela estava lavando roupa, Sota chega com sangue saindo do nariz, deixando ela assustada. Enquanto ela cuida dele, o rapaz que trouxe o garotinho para casa decide ir embora, mas Sota agarra sua camisa. A garota Hori então pede que ele fique um pouco mais para que ela possa agradecê-lo por ter cuidado de seu irmãozinho. Depois ele explica que Sota caiu porque um cachorro latiu para ele, mas ele é um garoto inteligente porque rapidamente disse seu nome e endereço, para que assim ele pudesse ajudar. Ele então chama ela pelo nome e diz que está muito impressionado com suas habilidades de dona de casa, o que deixa ela chocada. Ela então pergunta como é que você sabe meu nome, garota? E o rapaz apenas diz, você tá me zoando? Eu sou Miyamura, estamos na mesma turma da escola. E nem preciso dizer que depois disso, ela ficou de boca aberta porque ele tá muito diferente. No dia seguinte, a garota Hori está incrédula e continua encarando Miyamura porque ele é muito diferente fora da escola. E querendo saber mais sobre ele, ela se aproxima do rapaz e convida ele para ir à sua casa de novo, com aquela desculpa de que seu irmãozinho acabou gostando muito dele. Ele promete pegar um livro infantil no caminho, mas Hori diz que não precisa disso tudo. Miyamura fica chocado porque ela ainda está falando com ele, já que tinha certeza de que ela evitaria ele depois de ontem. Hori admite que ficou impressionada no começo, mas depois percebeu que só estava assustada mesmo, então não importava. Quando Miyamura agradece com um sorriso, ela diz para ele se livrar daquele corte de cabelo e daqueles óculos, para finalmente parecer um pouco mais com um cara normal. No entanto, Miyamura diz que ele tem muitos piercings e usa o cabelo para escondê-los, e mais tarde, na casa de Hori, ela descobre que Miyamura não é tão nerd e otaku assim. Sua família tem uma confeitaria, e ele simplesmente usou um alfinete para fazer os piercings, alguns anos atrás. Além disso, ele é muito mal nas provas, enquanto a própria Hori só tira nota 10. Folheando uma revista de mercado, Hori percebe que Miyamura tem olhos bonitos e cílios muito longos. Ela então muda de assunto dizendo que vai ter um desconto na loja, e que vai chegar antes das 4 horas para aproveitar a oferta. No entanto, ela foi chamada para ficar na sala após a última aula, então ela forçou Miyamura a fazer o que ela quer. O rapaz então corre desesperado para a loja, pulando a cerca da escola por cima de Yuki, e consegue pegar as compras a tempo. E durante a noite, ele conta para Hori que encontrou Yuki no caminho, mas ela não reconheceu ele porque ele estava sem óculos. E Hori, sem pensar direito, diz que não quer que ninguém mais veja esse lado dele, mas então ela recupera a compostura e sai para buscar algumas bebidas. E para se sentir melhor, Miyamura diz que ele também não quer que os outros vejam ela em sua versão dona de casa. Hori fica nervosa e dá uma porrada na cara dele muito tímida, dizendo para pensar bem antes de falar esse tipo de idiotice. Enquanto ela fica toda vermelhinha, ela se pergunta como Miyamura consegue dizer essas coisas com uma cara tão séria, e começa a chamá-lo de esquisitão várias vezes. Miyamura então explica que, embora ainda goste de vê-la na escola, prefere vê-la de avental, porque por algum motivo, isso desperta um sentimento estranho dentro dele. Dias depois, Miyamura chega desesperado, revelando que a próxima aula de educação física vai ter natação. No começo, Hori não entende porque ele está tão estressado e com medo, mas então Miyamura levanta a camisa, revelando que seu corpo está coberto de tatuagens. Mas então depois eles descobrem que a natação vai ser só para quem quiser participar mesmo. O garoto continua ansioso como se fosse um maluco, e suas preocupações só aumentam. Enquanto conversam na varanda da sala de aula, Toro e também Yuki estão observando de longe, e se perguntam quando foi que esses dois se tornaram tão amigos. E depois que Hori sai, Toro começa a conversar com Miyamura, perguntando assim do nada se ele e Hori estão namorando. Miyamura diz não na mesma hora, falando que eles são apenas amigos e que nunca, jamais seriam um casal. Mas Toro continua curioso e faz mais perguntas, levando Miyamura a provocá-lo perguntando se por acaso ele está afim da garota Hori. E para sua não surpresa, Toro admite que realmente gosta dela, fazendo Miyamura perceber que Toro sempre pareceu tão obcecado por ela durante as aulas. Enquanto ficam pensando sobre quem vai ficar com ela, outro aluno lembra eles de que a aula de educação física está prestes a começar. E no vestiário, Miyamura veste seu uniforme de inverno, em vez da roupa de ginástica, o que deixa Toro confuso. E percebendo sua desconfiança, Miyamura finalmente decide mostrar suas tatuagens para Toro, e faz ele prometer manter isso em segredo. Toro fica chocado no começo, mas logo entendeu porque Miyamura sempre
usou roupas compridas, mesmo quando estava um calor dos infernos. E curioso, Toru decide afastar a franja de Miyamura e fica ainda mais surpreso ao ver vários piercings escondidos. E depois ele pergunta por que Miyamura não aceita esse lado dele, e Miyamura admite que fez as tatuagens e os piercings por impulso. Apenas coisas idiotas de adolescentes. A conversa então muda para Rory, e Toru pergunta como Miyamura se aproximou tanto dela. Ele explica que tudo começou quando ele acompanhou o irmão mais novo dela até a sua casa, o que acabou levando eles a passarem mais tempo juntos. E querendo ser sincero, Toru pergunta se está tudo bem para Miyamura ele dar em cima de Rory, mas Miyamura não fica contra, dizendo que a decisão de aceitá-lo será apenas de Rory. E depois, Toru acaba levando uma bela bronca de Yuki por ter faltado na aula, enquanto Miyamura fala super de boa para Rory que ele e Toru tiveram uma conversa. No entanto, enquanto ele caminha na frente, Rory pergunta por que ele tá evitando ela, mas Miyamura não consegue se explicar. E antes que ela possa perguntar mais alguma coisa, Toru de repente pede para encontrar Rory depois da escola, e vai embora antes que ela possa responder. Rory planeja buscar Sota, mas Miyamura se oferece para que Toru possa conversar com ela. E naquela tarde, Toru se confessa para Rory no fim da aula, enquanto Miyamura está cuidando do irmãozinho dela. E quando a garota volta, Miyamura se prepara para aceitar que perdeu uma possível namorada, mas aí do nada ela fica muito brava com Miyamura, porque ele disse para Toru que achava que eles dois não seriam um bom casal. Miyamura, pego de surpresa, explica que se considera um tédio e indigno dela. Frustrada, a garota se emociona e dá uma bela de uma bronca nele por pensar essas coisas idiotas sem nem perguntar a ela. Mas aí então, 3 segundos depois, a tristeza dela vira raiva, e ela quebra ele na porrada por ter evitado ela o dia todo. Isso faz o garoto perceber o quanto ela realmente se importa com ele, e ela então conta que deu um fora em Toru. E quando Miyamura diz que Toru é um cara legal, ela recomenda que então ele saia com ele, já que pensa assim. E alguns dias depois, Miyamura está ajudando Rory a carregar as compras, e enquanto eles conversam, ela fica distraída e começa a cantar músicas de anime. O garoto elogia sua voz, mas ela rapidamente para e fica envergonhada, insistindo que só sabe a letra porque seu irmãozinho toca os mesmos CDs sem parar. E naquela tarde, a garota Rory acaba tendo uma visita surpresa de sua mãe, Yuriko. Naquela noite, seu irmãozinho Sota fala animado sobre Miyamura, explicando que ele sempre costuma vir até aqui para passar um tempo. Yuriko fica interessado e pergunta se Miyamura é um cara bonitinho, mas a garota Rory fala que ele parece mais com um vilão sombrio de filmes policiais. Quando Yuriko pergunta seu nome completo, a garota entra em pânico porque nem sabe seu nome direito. No dia seguinte, na escola, Rory fica obcecada em descobrir o primeiro nome de Miyamura, mas se recusa a perguntar diretamente para ele, com medo de que possa parecer um pouco interessada demais. Ela tenta espionar no vestiário, mas toda essa obsessão só faz com que ela seja chamada de esquisita. Naquela tarde, ela até verifica a lista dos melhores alunos, na esperança de encontrar o nome completo dele, mas não consegue sucesso. Quando ela tenta convidar Toru, ele sai correndo imediatamente, enxugando as lágrimas por causa da rejeição. Rory finalmente percebe que se Miyamura se apresentar à sua mãe, ela finalmente poderá saber seu nome completo, então ela convida ele. No dia seguinte, Miyamura visita a casa delas, e Yuriko recebe ele, já que Rory e Sota saíram para fazer compras. Logo depois, o garotinho volta e Yuriko deixa ele aos cuidados de Miyamura, antes de sair para trabalhar. Quando Rory retorna, ela percebe que sua mãe armou para ela, mandando ela sair apenas para ter um tempo a sós com Miyamura. Enquanto estão conversando, Miyamura diz que Yuriko estava chamando ele com muita educação pelo primeiro nome. A garota Rory rapidamente aproveita a chance e pede que ele repita exatamente o que ela disse. Ele percebe que ela está agindo de forma muito estranha, e até provoca ela por estar andando escondida pelo vestiário masculino, perguntando se por acaso ela estava ficando interessada pelos outros caras. E sem outra escolha, ela admite tudo, e Miyamura cai na risada, percebendo que Rory estava agindo igual uma psicopata apenas para saber seu primeiro nome. O rapaz então escreve seu nome completo, Izumi Miyamura, em um pedaço de papel e entrega para ela. Se sentindo vitoriosa, Rory tenta chamá-lo de Izumi, mas imediatamente fica muito nervosa e decide usar apenas seu sobrenome mesmo. Ela então pergunta se por acaso ele sabe o primeiro nome dela, apenas para descobrir que ele sempre soube que era Kyoko. Ela se sente decepcionada e fica brava no começo, mas quando Miyamura começa a dar risada, ela fica rindo também. No dia seguinte, o presidente do conselho estudantil chamado Sengoku e também a garota Sakura pedem ajuda a Rory com suas tarefas. Ela concorda e eles rapidamente despejam uma montanha de trabalho em cima dela. Naquela noite, Yuki percebe o quão exausta Rory parece estar, e se preocupa que o conselho estudantil esteja se aproveitando dela. Rory apenas ignora, dizendo que não importa, desde que ela seja útil. Enquanto isso, Toru e Miyamura estão observando de longe e concordam em ficar de fora desse assunto. No entanto, Miyamura fica brincando que talvez Rory esteja fazendo todo esse trabalho extra porque tem uma paixão secreta por Sengoku. Nesse momento, uma garota chamada Ayasaki entra, e Rory entrega alguns livros para ela. Depois que Ayasaki sai, Toru comenta que ela é até bonitinha, mas Yuki revela que ela é, na verdade, a namorada de Sengoku. No entanto, em vez de ajudar, ela basicamente fica agindo como se fosse o mascote do conselho estudantil. Rory então conta que o trabalho que ela acabou de dar para Ayasaki era, na verdade, responsabilidade dela, o que significa que o conselho estava transferindo as tarefas de Ayasaki para Rory. E muito irritada, mas também acostumada com as pancadas da vida, a garota Rory vai para casa, e Miyamura decide fazer um bolo para animá-la. Mas então, mais tarde, ele acaba esbarrando em Ayasaki, que deixa cair um monte de livros, e começa a ficar desesperada. Ela pega tudo na pressa e sai correndo, deixando um para trás sem querer. Miyamura chama ela, mas ela diz para ele simplesmente jogar isso fora. E curioso, ele verifica e percebe que é o relatório de orçamento do conselho. Naquela noite, apesar de estar muito exausta, Rory passa a noite acordada trabalhando. Na manhã seguinte, Miyamura chega na escola e encontra uma multidão
reunida bem em frente à sala de aula. Ele descobre que a garota Ayasaki acabou culpando Hori por ter perdido o relatório de orçamento. Apesar de Hori ficar insistindo que não perdeu nada, Sengoku rapidamente fica do lado da namorada dele e exige um pedido de desculpas. Mas então Miyamura, sabendo muito bem da verdade, entra na confusão e diz a Hori que ela não precisa se desculpar e que ela não deve nada a eles. Ele se aproxima dizendo, senhor presidente, e dá uma cabeçada nele. E pergunta se por acaso esse daqui é o relatório que desapareceu. Ele foi deixado no chão do corredor ontem. Ayasaki disse pra ele que deveria jogar isso fora porque não era importante. E percebendo que foi pega, Ayasaki começa a chorar, admitindo que se esqueceu completamente desse assunto por causa da pressa. Sengoku e os outros finalmente se desculpam com Hori, mas ela ignorou, sabendo que eles estavam apenas fazendo seu trabalho. E mais tarde, Hori agradece Miyamura por ajudá-la. O garoto então pergunta por que ela suporta Sengoku, e Hori explica que eles se conhecem há anos. Naquela época, Sengoku era muito tímido, e Hori ficava intimidando ele sem parar. Mas um dia, ele finalmente explodiu de raiva, e ameaçou falar pra todo mundo seus podres se ela não parasse. Depois disso, ela deu uma acalmada e até começou a ajudá-lo com pequenas coisas, como sendo um tipo de amizade estranha. No dia seguinte, Miyamura encontra Sengoku no vestiário, e logo percebe que depois de levar aquela cabeçada, Sengoku agora está com muito medo dele. E durante a aula de educação física, Miyamura e Toro estão jogando tênis de mesa, enquanto pensam no que dar para Hori de aniversário. Eles ficam jogando por horas, mas ainda não conseguem ter uma boa ideia. Enquanto isso, em casa, Sota fica animado sobre querer passar um tempo com Miyamura, todos os dias durante as férias de primavera. No entanto, Hori avisa ele que Miyamura provavelmente vai visitá-los com menos frequência com o passar do tempo. Então Sota pergunta se Miyamura vai deixar de visitá-los completamente no futuro. E Hori de repente percebe o quão solitária ela se sentiria se ele não estivesse mais perto dela. E alguns dias depois, Miyamura decide visitar Hori no aniversário dela. Então Sota dá um desenho, enquanto Miyamura presenteia ela com um CD com as músicas mais populares do momento. O presente atencioso deixa Hori emocionada, pois é exatamente o que ela estava querendo. Enquanto comemoram, eles percebem que as férias de primavera estão acabando, e logo começarão o último ano escolar juntos. Um dia, a professora pediu que todos formassem duplas para uma atividade, mas Miyamura acabou ficando sozinho. A professora até incentivou os alunos a colocá-lo no seu grupo, mas todos trataram ele como se ele fosse um esquisitão nojento. Isso continuava acontecendo por vários anos, fazendo Miyamura sentir que a vida estava sempre contra ele. Então, por causa dessa frustração, ele foi para casa e colocou alguns piercings, na esperança de parecer mais descolado. E na escola, no dia seguinte, as pessoas ficavam achando ele muito estranho. Mas então Hori, a garota mais popular da escola, se aproximou dele e disse olá muito animada. Ela falou que embora todos achassem ele um aluno misterioso e sombrio, ele na verdade parecia bem normal para ela. E assim, de repente, a história deles começou. No primeiro dia do terceiro ano, os alunos se juntam em volta do quadro de avisos da escola para conferir suas colocações de turmas. Hori fica animada ao ver que está na primeira turma com Yuki, e para sua surpresa, Miyamura e Toro também estão lá. E logo depois, todo o grupo, incluindo um rapaz chamado Shu, se reúne e começam a falar sem parar. E Miyamura percebe que agora sim, ele faz parte de um grupo de amigos. E depois, quando a professora diz a todos para formarem grupos de 4, ele já se prepara para ser deixado de fora novamente. Mas antes que ele possa fazer alguma coisa, Hori, Yuki e também Toro se sentam do lado dele. E lá no telhado da escola, enquanto estava relaxando, Miyamura começa a se perguntar se pode mesmo chamar essas pessoas de seus amigos. Mas então Toro aparece e fala que a próxima aula deles foi mudada, de matemática para economia. Ele reclama de como as mudanças de horário são muito irritantes e começa a falar sobre outras coisas. Miyamura se distrai tanto que quando Toro pede sua opinião, ele não tem a mínima ideia do que ele estava falando. E assim, do nada, Miyamura pergunta a Toro o que ele realmente pensa dele. E Toro diz sem enrolação que todo esse seu jeito quietão é meio irritante. Mas depois fala que Miyamura é na verdade legal demais para sua aparência e por algum motivo faz Toro sentir que precisa ficar perto dele. Além disso, ele fica bravo porque Miyamura sempre fica mais chamativo do que a maioria das garotas quando ele prende o cabelo. No entanto, Toro deixa claro que mesmo ele dizendo essas coisas estranhas, eles ainda são apenas amigos. E mais tarde, a garota Hori dá uma bronca neles por não terem terminado o relatório. Quando ela pergunta o que eles estavam fazendo, Toro apenas diz que eles estavam criando laços de amizade. No dia seguinte, Toro e Miyamura se encontram nos armários, e Toro percebe que eles ainda nem se chamam pelo primeiro nome. Enquanto isso, Sota acorda sua irmã cedo, pedindo para que ela o deixe na escola. Como ela chega muito cedo na escola, acaba conversando com Ayasaki, e elas falam sobre Miyamura. E Ayasaki, brincando, diz que ele e Hori parecem até um casal, e Hori diz não imediatamente, falando que eles são apenas amigos. E aproveitando a oportunidade, Ayasaki conta que acha ele um gatinho, e apesar de ter simplesmente negado qualquer sentimento por ele, Hori de repente fica igual uma namorada possessiva. E antes que as coisas piorem, duas outras garotas entram na cafeteria, e Hori sai rapidamente. Naquela noite, ela percebe que seu irmãozinho sempre está fora de casa, então ela e Miyamura passam muito tempo sozinhos. Eles então decidem assistir um filme de terror, e Hori fica ali super de boa, enquanto o garoto quase tem um ataque cardíaco a cada cena de susto. E quando as luzes se apagam de repente, ele entra em pânico, pensando que um fantasma está vindo atrás da alma dele. As luzes piscam novamente, e Hori, muito animada, coloca outro filme de terror. Enquanto troca o disco, Miyamura se lembra de como Yuki certa vez comentou que os dedos de Hori têm articulações duplas. Uma vez, Yuki e Hori compararam o tamanho das mãos, e quando Toro tentou tocar a mão dela, Hori se recusou e disse para ele ficar na dele. Pensando nisso, Miyamura e Hori acabaram comparando suas mãos, e antes que ela perceba, ela de forma distraída acaba agarrando a mão dele. Então do nada ela diz, eu gosto de você, quer dizer, eu gosto das suas mãos. Miyamura entra na brincadeira e diz que também adora as mãos dela. Os dois estão prestes a ter um momento mais romântico
romântico, mas aí o garotinho Sota chega para dar aquela famosa empatada, sem perceber que estragou tudo. Miyamura então leva ele para o banho, e os dois apenas ficam lavando as mãos em um silêncio constrangedor. No dia seguinte, Ayasaki conta a Sakura sobre sua conversa com Hori, admitindo que estava apenas brincando quando falou sobre Miyamura, e não esperava que Hori acabasse reagindo de uma forma tão agressiva. Toro, que estava escutando, interrompe, e imediatamente começa a pensar demais. E depois Miyamura aparece na sala com um machucado gigante no rosto, mas se recusa a explicar como que ganhou ele. Mas a garota Hori, que não sabe o significado de deixar para lá, persegue ele até que ele finalmente admite que brigou com Toro, e ela está pronta para quebrar Toro na porrada, achando que ele foi longe demais. Mas então Toro entra com uma aparência bem mais surrada, e mais tarde, Yuki pergunta o que aconteceu, e Miyamura explica que se esquivou de todos os socos, exceto do primeiro, mas Toro, teimoso como sempre, continuava tentando acertá-lo, o que só levou Miyamura a dar uma bela de uma surra nele. Enquanto isso, Hori tenta conversar com Toro, mas ele só reclama de ter apanhado. A briga começou na noite anterior, quando Toro perguntou para Miyamura sobre os sentimentos dele por Hori, mas Miyamura ficava ignorando o assunto como se não fosse grande coisa. Então Toro perdeu a paciência e tentou usar a força para obter uma resposta. E no final, os dois perceberam que foram muito idiotas nessa situação, e Toro admite que foi longe demais. As garotas Yuki e Hori estavam conversando sobre como os dois admitiram que a culpa foi deles, mas quando Hori pergunta o motivo da briga, Yuki decide manter segredo. Enquanto isso, Miyamura encontra Toro no telhado, pronto para finalmente fazer as pazes. Alguns dias depois, Toro está caminhando para a escola quando, de repente, uma chuva de papéis cai sobre ele. Ele olha para cima e vê Sakura na janela de uma sala de aula, em pânico porque seus relatórios acabaram de sair pela janela. Ele pega e devolve e ela agradece ele pela ajuda. E curioso como sempre, ele pergunta como ela lida com todas as responsabilidades do conselho estudantil. E ela admite que os outros sempre ficam motivando ela. E depois, Miyamura surpreende Toro com um sorvete, falando que Hori comprou para ele. Mas a empolgação de Toro acaba rapidamente, quando ele percebe que o sorvete é sabor melão, que é seu sabor menos favorito. E sem querer desperdiçá-lo, ele e também Miyamura correm até Sengoku e imediatamente pressionam um cara para que ele coma tudo. Enquanto Sengoku dá uma mordida, todos começam a falar sobre qual língua fica mais com a cor do sorvete. Mas Toro é descolado demais para essas brincadeiras infantis e dá uma bronca neles por agirem como crianças idiotas. Sengoku então fala um pouco sobre Sakura e Toro pergunta quem ela é. E Sengoku explica que ela é a garota do conselho estudantil de cabelo verde e muito bonita. E é claro que isso acaba levando Toro e Miyamura a zombarem dele por estar sempre cercado de lindas garotas. Mas Sengoku fica insistindo que ele é um cara profissional, e quando começam a reclamar do calor do verão, Sengoku, sendo muito humilde, permite que eles usem o ar-condicionado da sala do conselho. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da parte 2, que é a continuação. Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.